Graça e paz, Igreja do Avivamento, sejam todos bem-vindos. Queridos, pegue nas suas mãos a sua Bíblia e a abra em Salmos 34. Salmos 34, eu quero ler a partir do primeiro versículo, que diz assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Queridos, que os nossos lábios venham ser para adorar o Senhor, para proclamar o nome do Senhor. E a palavra nos chama para poder exaltar, para a gente poder proclamar ao Senhor. Então, queridos, que hoje juntos possamos reunir, mesmo que em distância, mas que possamos reunir aqui nessa live, juntos, e adorar o Senhor juntos. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos agora e falasse com Deus, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos lábios, ó Deus, possam ser cheios das canções, ó Deus, cheios das melhores canções para dizer o quão lindo o Senhor é, para poder engrandecer o seu nome, dizer que tu és santo, Senhor, que os nossos lábios sejam puros, ó Deus, para que venha sair louvores que agradem o Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, purifica os nossos lábios, Senhor. Purifica os nossos corações, ó Deus, nesse momento. Limpa a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor receba, em nome de Jesus, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso melhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Que hoje, em nome de Jesus, possamos receber de Ti no nível que a gente entregar ao Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, conduza a palavra dessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Retira, Senhor, todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que venha para atrapalhar, Senhor, as distrações, ó Deus, a preguiça, o sono, Pai. Deus, em nome de Jesus, conduza a Tua palavra e fala com o Teu povo. Fala com os meus irmãos, ó Deus, e as minhas irmãs, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, possa impactar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Dos cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. entre nós, Filho do
do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. E é o que? Igual não.
Digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro. Digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro. Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, e sou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino,
paz do Senhor. Chegamos finalmente à última quinta-feira, falando sobre o tema enviar. Eu espero que você tenha aprendido com todos os personagens que nós abordamos aqui. Nós falamos sobre Eliseu, um homem que pela fé, ele atendeu ao chamado do Senhor. Nós falamos sobre Daniel, um jovem que através do seu testemunho, mesmo tendo sido levado cativeiro junto com o seu povo, através do seu testemunho ele mostrou o poder do Senhor. Daniel mostrou quem Deus era na vida dele e foi reconhecido pelo seu testemunho. E semana passada a gente falou sobre João Batista, alguém que veio preparar o caminho do Senhor, escolhido desde o ventre da sua mãe. E o que é mais interessante desses 3 personagens, queridos, é porque quando a gente lê sobre os personagens da Bíblia, nós sempre pensamos assim, mas olha esse, escolhido desde o ventre da mãe, mãe prima de Maria, com certeza era alguém especial. Mas Eliseu naquela época já vivia no tempo mesmo dos profetas, então era fácil para ele. Daniel era um menino culto, inteligente, então para ele foi mais fácil. Nós sempre temos a tendência de achar que foi mais fácil para o outro, né? E aí hoje eu gostaria de falar com alguém que foge desse padrão, alguém que nós hoje nos espelhamos, mas que talvez a gente conhecesse antes da conversão. Nós não iríamos nos espelhar, ou nós nem acharíamos que Deus poderia fazer alguma coisa. E essa pessoa é Paulo. É Paulo que nasceu ali com seu nome chamado Saulo e teve um encontro com o Senhor. E o encontro dele com Jesus mudou a história da igreja. Foi um homem aí que deixou um legado muito importante para nós. E nos mostra o quanto Deus ele é poderoso. Então assim, abra a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 9. Capítulo 9 nós vamos falar aqui sobre a conversão de Saulo. E diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, queridos, aqui você começa a entender a história de Saulo, um homem que ele era conhecido por perseguir os cristãos e assassiná-los devido à sua religiosidade. Então, Saulo, ele cresceu ali na religião dos fariseus, que era uma seita que havia na época. Eles defendiam as leis de Moisés, mas eles defendiam aquilo com tanto zelo que eles não acreditavam em nada que fosse fora daquilo. Então, assim, gente, Paulo, ele realmente acreditava que ele estava fazendo aquilo certo. Então, esse era Paulo. Paulo era alguém que, se você hoje, se alguém chegasse para você e falasse: olha, um bandido, ele se tornou cristão e agora ele é um pastor, você falaria: nossa, que legal. Se chegasse um alcoólatra, um usuário de droga e dizendo assim: nossa, olha, eu também me converti, me tornei um grande ganhador de almas, você olharia isso e você ficaria muito feliz e falaria: olha como Deus pode transformar. Mas quando a gente fala de um assassino, de alguém que matava pessoas, e a gente fala: olha, ele se converteu, difícil as pessoas acreditarem. Então Deus ele pegou a vida de Paulo justamente para nos dar um exemplo, para mostrar que Deus ele é poderoso para mover as coisas e para mostrar para nós que o Senhor pode nos capacitar em todo o tempo. O Senhor pode levantar quem Ele quiser. Então, quantas vezes nós duvidamos da nossa capacidade? Por isso que o Senhor nos deixou personagens tão assim diferentes para que a gente pudesse entender e trazer isso para as nossas vidas. Claro que a vida de Paulo não foi fácil. Paulo ele viveu consequências da vida que ele levava antes. Paulo ele precisou vencer muitos desafios. E o primeiro desafio de Paulo, por exemplo, foi o passado. Na verdade, foi o primeiro e o principal. Porque Paulo precisou vencer o passado. Paulo precisou se converter verdadeiramente, mudar as suas atitudes, sabe? Mostrar para as pessoas que ele havia mudado, que não era mais aquele Paulo assassino, aquele Saulo assassino, mas que ele era aquele Paulo que Deus havia transformado. Então, assim,
Paulo, ele venceu o passado dele, ele se capacitou e ele perseverou buscando ao Senhor. E queridos, é tão impressionante isso, porque nós achamos muitas vezes que nós vamos ter uma vida muito fácil pregando o Evangelho, quando na verdade não. Paulo teve os mesmos desafios que nós. A palavra do Senhor fala que ele teve um espinho na carne, né? Nós vamos ter muitos espinhos na nossa carne. Nós vamos ter muitas coisas para serem vencidas e que o Senhor muitas vezes vai falar que a graça dele nos basta. Que o Senhor muitas vezes vai dizer que nós vamos depender dele. Paulo precisava daquele espinho na carne para depender do Senhor. Assim como nós precisamos do espinho da carne para depender do Senhor. Mas para entender que Paulo não simplesmente se converteu, né, aceitou Jesus, ali conheceu Jesus, melhor dizendo, e Paulo já saiu de lá apóstolo, não. Paulo teve todo um processo, e nós também teremos todo um processo de capacitação para nós podermos ser cheios do Espírito Santo, para nós podermos então começar a ganhar almas, ser verdadeiramente um líder na presença do Senhor. Ou seja, Paulo ali teve um encontro com o Senhor. E quantos de nós nos encontramos com o Senhor há muito tempo? Quantos de nós nos encontramos com o Senhor, querido, e ainda não mudamos as nossas atitudes? O testemunho de Paulo fez com que os discípulos o vissem de forma diferente. Imagine quando Paulo voltava nos lugares que ele havia cometido assassinatos. Realmente, Paulo, ele precisava ter um bom testemunho. E muitas vezes, querido, nós queremos voltar a onde nós saímos sem ter sido curados. Nós precisamos, querido, ter sido curados das nossas dores, das nossas deficiências. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito, mas você tem que sempre buscar a libertação, a cura na sua vida, nas áreas que você pecou contra o Senhor. Nas áreas, poxa, se eu fumava e hoje eu preciso parar de fumar para ser um líder de êxito, eu preciso largar do meu vício, porque as pessoas nunca vão ver através do meu testemunho, né? Quando a pessoa souber que eu fui liberto, vai ficar muito mais fácil da pessoa se identificar com o meu testemunho. Então, assim, o passado ainda impede muitos líderes de terem êxito, o passado ainda impede muitos líderes de conquistarem aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Queridos, nessa noite, coloque o teu passado diante do Senhor e viva as coisas novas que o Senhor tem para a tua vida. Viva aquilo que o Senhor tem de diferente. Paulo abandonou o passado, as novas atitudes de Paulo foram diferentes. Houve verdadeiramente uma conversão. O que é converter? É mudar. Então, assim, se você realmente se converteu ao Senhor, se você realmente foi consolidado, se você realmente amadureceu como filho de Deus, você vai mudar as suas atitudes. Eu tenho falado muito sobre isso, muito sobre o nosso discurso. Às vezes, queridos, nós temos um lindo discurso. Às vezes nós somos pessoas que através das nossas redes sociais, nós falamos versículos, nós colocamos ali fotos, nossa, na igreja de adoração. Hoje é o que mais se vê pela internet, é isso. Mas o problema é que o nosso discurso, queridos, vão ser sempre as nossas atitudes. Sempre vai ser o nosso testemunho. Se Paulo não tivesse mudado a sua atitude, se Paulo não tivesse se rendido ao Senhor verdadeiramente, as pessoas não teriam visto o testemunho dele e o passado dele sempre estaria atormentando. Isso impediria. Então o nosso testemunho, ele anda ali continuamente, né? A palavra do Senhor fala que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? Há várias formas de interpretar esse texto, mas nós podemos fazer uma analogia ao que nós sempre estaremos rodeados por pessoas e nós precisamos glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas. Então, assim, deixe o passado e vença e prossiga para o alvo que é Jesus. Uma das coisas que nós vemos sobre Paulo, quando a gente estuda todas as suas cartas, todas as suas epístolas que Paulo escrevia às igrejas, é que Paulo, ele não era perfeito. Querido, nós não somos perfeitos e nós não vamos alcançar a perfeição, nós vamos buscá-la. O dia que nós alcançarmos ela, nós seremos arrebatados. Então, queridos, Paulo, ele teve que gerar um relacionamento com o Senhor. Então, Paulo, ele teve que ter um tempo. Muitas vezes as pessoas, elas acham que elas estão capacitadas para muitas vezes ser um líder, e às vezes não estão porque não conhecem a palavra, porque ainda não tem tempo com Deus, porque ainda não tem relacionamento. Então, assim, intimidade com o Senhor, isso é necessário. Hoje nós temos a escola de líderes, né? Um curso que prepara os líderes, que dá conhecimento para os líderes. A palavra do Senhor fala assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós vemos a vida de Paulo, Paulo era um homem que ele conhecia ali as escrituras verdadeiramente. Então, Satanás não ia ter como enganá-lo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, Satanás, ele não tem domínio sobre nós. Nós não somos enganados.
capacitados, né? Nós precisamos entender essa questão e entender que a capacitação ela é importante para o ministério. Hoje em dia, muitas vezes, nós vemos pessoas que não querem ler a Bíblia, que não querem orar, que dizem que não tem tempo, e aí mas querem muitas vezes assumir cargos que requerem isso, requerem poder, requerem unção e requerem conhecimento para que você possa ser cheio do poder de Deus, para que você possa realmente ser usado, assim como Paulo. Paulo ele tinha autoridade, Paulo expulsava demônios, Paulo ele verdadeiramente dava um testemunho de quem era cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele se capacitou e ele se preparou. E quando começou o ministério de Paulo, quando Paulo começou a pregar o evangelho, querido, nós vemos que Paulo ele precisou perseverar. Paulo passou por lutas, por açoites, Paulo passou por naufrágio, Paulo passou por desacreditado muitas vezes, Paulo precisou cada dia perseverar na sua fé. E muitas vezes, querido, nós não perseveramos, nós não nos dedicamos ao Senhor, porque nós achamos que vai dar errado, achamos que não estamos prontos, quando na verdade nós precisamos perseverar no Senhor, perseverar, buscar a presença de Deus, entender que Paulo, ele foi um homem com grande testemunho, porque Paulo realmente, ele viveu a palavra do Senhor, ele colocou em prática, ele viveu consequências da sua vida sim. Como eu falei, o passado, ele sempre vai nos perseguir. Quantas pessoas serão usadas por Satanás? Quantos não foram usados por Satanás na vida de Paulo para dizer que ele estava mentindo, para dizer que ele estava ali só enganando para poder matar os cristãos? E Paulo teve que ali mostrar através do seu testemunho, através da sua capacitação, através da sua perseverança, que ele estava ali para pregar o evangelho do Senhor. E realmente, para mostrar para as pessoas o quanto Deus podia trabalhar na vida delas. Através disso, Paulo se tornou um grande discipulador de muitas igrejas. Paulo abriu muitas igrejas, Paulo levantou muitos líderes e deixou um legado para nós. A vida de Paulo era fácil? Não era fácil. A vida de Paulo era uma vida como de muitos, né? Paulo se converteu, Paulo teve que aprender novas coisas. E Paulo, a palavra do Senhor ainda fala sobre o espinho na carne de Paulo, que muitas pessoas falam muitas coisas, muitas pessoas dizem, argumentam, era isso, era aquilo, tem aqueles que brincam, né? Que Paulo tinha uma sogra, que Paulo tinha... Tem vários argumentos, mas isso também nos mostra, querido, que nós vamos viver com lutas. E eu costumo dizer que nós temos um pequeno monstrinho dentro de nós, e que nós temos que vencer esse monstro todos os dias, dizendo não ao pecado, dizendo não para as tentações, dizendo não para a nossa vontade, dizendo não para muitas vezes aquilo que nos é oferecido. Então Paulo, ele era como nós. Nós muitas vezes olhamos para os personagens da Bíblia, queridos, e nós endeusamos homens que eram como nós, homens que viveram a palavra de Deus, homens que viveram milagres, homens que viveram coisas sobrenaturais, e nós não entendemos por que eu não vivo o sobrenatural de Deus, porque muitas vezes eu não faço além daquilo que é natural. Então, poxa, a palavra do Senhor diz que se eu orar, eu serei abençoado. Então, eu devo orar mais. A palavra de Deus fala que se eu a conheço, eu sou liberto. Então, eu devo ler mais a palavra de Deus e praticá-la mais. Porque viver o chamado do Senhor, querido, requer sacrifício. Paulo sacrificou talvez a sua vida inteira. Paulo abriu mão de muitas coisas. Mas a palavra do Senhor fala que Paulo trabalhava. Que Paulo, enquanto pôde, ele trabalhava e ele pregava o evangelho. A palavra do Senhor fala que Paulo era esforçado. Então Paulo não era acomodado, mas Paulo era perseverante naquilo que ele queria. Paulo não era perfeito, Paulo tinha ali um seu espinho na carne, Paulo tinha suas dificuldades. Então muitas vezes, queridos, nós não temos que aprender a descansar no Senhor, enquanto as nossas dificuldades são trabalhadas em Deus, para que a gente possa vencer todas essas características de Paulo, né? Venceu o passado, se capacitou, perseverou, viveu com um espinho na carne durante muito tempo. Com tudo isso que nós mais aprendemos, em uma característica muito forte de Paulo, que foi o que verdadeiramente transformou Paulo, foi ele sair da religiosidade. Queridos, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito, como eu posso dizer, enfática em algumas coisas. Eu acredito que o que é pecado, eu acho que o pecado não se torna certo, porque o mundo mudou, porque as pessoas evoluíram. Mas eu acredito que nós precisamos sair da religiosidade
para que nós possamos ser melhores cristãos. A religiosidade, ela aprisionou Paulo durante toda a sua vida, até ele ter um encontro com Jesus. Então, quando você é religioso, você não teve um encontro com o Senhor. A religiosidade, ela te distancia das pessoas, porque a religiosidade, ela te faz achar que você é melhor que as outras pessoas, que a salvação só vai para você, só vai para as pessoas que amam como você, quando na verdade nós temos um Deus multiforme, que ama todas as pessoas, que morreu para salvar desde o bandido a outros. Por que o Senhor transformou a vida de Paulo num assassino? Para a gente entender que a religiosidade, ela condena as pessoas. A religiosidade, ela faz com que a gente ache que as pessoas não têm salvação. E o Senhor, ele veio para salvar o mundo. Jesus morreu para salvar o mundo. Jesus se entregou para que todos pudessem ser salvos. E nós, para vermos o chamado do Senhor, precisamos entender que nós precisamos ver dessa mesma forma. Precisamos amar as pessoas como Jesus amou. Precisamos nos compadecer das pessoas como Jesus se compadeceu. Porque muitas vezes a religiosidade nos coloca dentro de uma bolha. Nós temos aí nossas obrigações como cristãos, sim. Nós devemos honra e glória ao nosso Deus. Nós temos algumas responsabilidades como líderes aqui nesta terra, sim. Tem muita gente que hoje em dia prega a questão de não ir à igreja, de que não temos que estar na igreja em todo o tempo, mas a chamada a pessoas que são missionárias, por exemplo, então são pessoas que realmente viajam bastante, mas você ser um desigrejado, por exemplo, não é algo que agrada ao Senhor. Você precisa ter uma cobertura, você precisa ter um pastor acima de você para te ensinar, para te mostrar ali, para te discipular, como a gente aprendeu, discipular também faz parte, mas nós precisamos realmente abrir mão da religiosidade, para que a gente possa servir ao Senhor melhor. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele venceu a religiosidade e ele entendeu que as pessoas que estavam ali pregando sobre Jesus estavam fazendo o correto, estavam vivendo a palavra do Senhor. Muitas vezes nós nos tornamos como os judeus que estão esperando até hoje um Jesus que já veio, que já fez coisas, que está agora para vir buscar a sua igreja, e eles ainda não acreditam que Jesus veio à terra. Por quê? Porque eles estão dentro da religiosidade. E nós precisamos sair da religiosidade para viver o chamado de Deus. Então, que em nome de Jesus, Paulo realmente seja um exemplo para você. E que você possa se espelhar em cada personagem desse que a gente estudou, para entender que o Senhor chamou seres humanos que são imperfeitos, que são falhos, mas que são possíveis de verdadeiramente terem a sua vida transformada, verdadeiramente viverem a obra do Senhor e deixar um legado. Que você realmente tenha em mente o legado que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos, para a igreja do Brasil. E que o Senhor te use grandemente, assim como o Senhor usou Paulo, que o Senhor use a tua vida e que você seja uma bênção. Essa noite eu quero orar pela tua vida, quero profetizar que você será um líder de êxito neste lugar, quero profetizar que você ganhará muitas almas e que o Senhor vai estar com você em todo o tempo, amém? Então feche os seus olhos aí na sua casa. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, coloco diante do teu altar a tua igreja, os teus servos, Pai. Hoje nós te pedimos que o Senhor derrame a unção sobre nós e que nós possamos ser como Paulo, Senhor, ter uma vida verdadeiramente transformada, que nós possamos vencer o nosso passado, Senhor, passado que muitas vezes nos persegue, passado que muitas vezes não conseguimos deixar para trás. Senhor, perdoa as nossas atitudes erradas, Pai, e em nome de Jesus nos faz novas criaturas, Senhor, que nós possamos viver o novo de Deus, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, que nessa noite você possa verdadeiramente ter se inspirado com Paulo para realmente ser um ganhador de almas para o reino, amém? Neste momento, antes de nós encerrarmos, queria pedir que você preparasse sua oferta, o seu dízimo. O número das nossas contas aparece aí na tela, ou se você vai para a igreja no domingo, que você não deixe de cumprir o princípio do Senhor, que certamente o Senhor te abençoará. E em nome de Jesus, seu celeiro seja abençoado, a sua casa seja uma casa abençoada pelo Senhor, que você seja próspero em tudo aquilo que você fizer, amém? Tenha uma boa noite, Deus abençoe e até a próxima oportunidade de estarmos juntos.